Olá, queridos, queridas, meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, Igreja do Senhor, que privilégio poder estar aqui com você mais uma vez, graça e paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te guie, te oriente, que Ele cumpra em você todo o seu querer, toda a sua vontade, que a sua presença seja real na sua vida e seja percebida por todas as pessoas que te rodeiem que você é de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho. Este é o meu canal e eu agradeço o privilégio de estar mais uma vez entrando na sua casa através dele, trazendo uma palavra de Deus, trazendo um recado de Deus para a sua vida e para o seu coração. E eu quero te pedir que me ajude a alavancar esse canal, me ajude compartilhando com todos os seus contatos, com todas as pessoas que você conhece. A palavra de Deus é importante, ela é combustível, alimento, ela nos direciona, ela é tudo aquilo que nós precisamos para continuarmos sendo transformados de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, naquilo que nós éramos no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Então eu te peço que me ajude a compartilhar, porque muitas pessoas hoje precisam ouvir uma palavra, né? Eu creio no evangelho que transforma a vida das pessoas. Eu creio na palavra, porque ela é a palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje, então, um texto que está em Hebreus, capítulo 6, versículos 10 a 12, diz o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não sejais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e perseverança herdaram as promessas. Amém, queridos? Eu creio que essa palavra é uma palavra de Deus para minha e para a sua vida nesse dia. O Senhor, ele nos dá um recado, ele diz assim, que ele não é injusto e que ele não se esquece da nossa obra, ele não se esquece do nosso trabalho, do amor que a gente tem por ele, né? Pelas coisas dele, enquanto nós estamos servindo aos nossos irmãos. Mas que ele espera, ele deseja que a gente mostre até o fim, sabe? O mesmo pique, o mesmo ânimo, sabe? Que a gente seja perseverante nisso, que a gente permaneça firme até o fim. Eu preciso te dizer, queridos, que quem te escolheu foi o Senhor. Deus, ele te escolheu. E ele tem expectativas a teu respeito, ele tem expectativas a meu respeito. E ele tem todo o direito de ter essas expectativas, porque ele investiu e investiu muito na minha e na sua vida. Amém? Então ele espera algumas coisas de nós, sabe? Nós sabemos pela palavra de Deus em Hebreus 10, no versículo 25, que o Senhor ele vai nos dizer assim para a gente não deixar de congregar, que nós devemos estar sempre congregando, estar sempre juntos uns dos outros, admoestando, aconselhando, edificando, sabe, dando aquele empurrãozinho, aquela forcinha, sabe? Quanto mais se aproxima o final de todas as coisas, para que a gente não desista, para que, né, se um cair, o outro ajude a levantar, para que a gente permaneça na verdade, para que a gente permaneça sempre com o mesmo gás, sempre fazendo a boa obra, sabe? Estimulando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, suportando uns aos outros, carregando as cargas uns aos outros, né? Ajudando para que a gente não perca, principalmente não perca o foco, para que a gente não saia dos trilhos, para que, assim, no tempo da nossa caminhada aqui na terra, a gente possa cumprir aquilo que Deus nos confiou. E a verdade é, queridos, que o escritor de Hebreus aqui no capítulo 6, ele vai nos estimular a nós sermos perseverantes, a nós permanecermos fiéis a Deus, fiéis àquilo que somos em Deus, fiéis à nossa chamada, queridos. Quem tem uma chamada tem uma visão dos céus, né? E dos céus recebeu uma visão, recebeu claramente qual é a sua chamada, o que Deus espera, sabe? Qual é a palavra que você foi chamada para pregar, qual é a obra que você foi chamado para fazer, sabe? Nós precisamos saber quem somos nele,
nós precisamos saber quais são as nossas características, qual é a nossa identidade, porque quando nós olhamos hoje para nós, né, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que muitos de nós temos perdido a nossa identidade, temos perdido as nossas características, sabe? E característica me fala de caráter, me fala de quem nós somos verdadeiramente, não somente aquilo que fazemos, sabe? Nós temos uma identidade, a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é o corpo de Cristo na terra, a igreja é um poderoso exército na terra, que é quem causa, digamos assim, resistência às forças do inferno, é quem dá continuidade ao ministério de Jesus, de destruir as obras do diabo, sabe? Se tem uma voz que não pode se calar, é a voz do noivo e a voz da noiva, porque o noivo fala através da sua noiva, sabe? Nós não podemos fazer concessões, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, da verdade, da luz da verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos ser fiéis à doutrina, sabe, permanecer na doutrina dos apóstolos. E isso aí eu não estou falando de dogmas, eu não estou falando digamos, de coisas que é de denominação para denominação. Eu estou falando com a igreja do Senhor, de nós permanecermos na sã doutrina da palavra de Deus, sabe, de nós sermos fiéis àquilo que nós temos recebido do Senhor, de nós não termos medo de perdermos a admiração por algumas pessoas ou de perdermos alguns seguidores, porque estamos ministrando a verdade da palavra. O Pai, Ele deseja que todos conheçam a verdade, sabe, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E eu creio que a igreja é a voz do Senhor nos nossos tempos. Então nós precisamos falar aquilo que os céus estão falando, nós precisamos falar aquilo que Deus está falando, sabe, nós não podemos abrir mão das nossas características, abrir mão da verdade da palavra. Jesus, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós precisamos, queridos, entender que quando Jesus ele foi tentado, o diabo ele usou a palavra, ou seja, ele usou versículos isolados da palavra para tentar Jesus. E Jesus dizia: sim, está escrito, mas também está escrito, porque toda a palavra é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós não podemos escolher alguns versículos e fazer disso uma doutrina. Nós não podemos negociar os valores da palavra de Deus. Nós precisamos, não podemos abrir as portas e deixar com que o mundo entre no nosso meio, entre na igreja, mas nós devemos ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sabe? Precisamos permanecer fiéis e firmes até o fim. E eu percebo, querido, que o mais importante não é como nós começamos, mas é a constância com que nós vamos até o final, sabe? Paulo ele vai falar em Gálatas, né? Vocês estavam indo tão bem, como vocês tão rapidamente se desviaram do evangelho, se desviaram da graça de Deus, se desviaram da verdade de Deus. Então a gente precisa entender que a partir do momento que a gente entregou a nossa vida para o Senhor, a partir do momento em que a gente recebeu o convite, a gente disse sim para o convite, para o chamado do Senhor, Ele levou isso a sério. E essa foi uma decisão que é por toda a vida, queridos, por toda a vida. E muitos de nós vamos vivendo a nossa vida cristã no começo assim com todo gás, né? Mas aos poucos nós vamos perdendo, né? Não sei porquê, se por circunstâncias ou por tantas coisas, a gente vai perdendo aquele gás e a gente vai empurrando com a barriga, ou a gente vai assim ligado no método automático, sabe? E a gente deixa de ser muito facilmente aquilo que a gente era, vai perdendo as nossas características, vai deixando de entender que Jesus é o centro, que o evangelho é cristocêntrico, que o evangelho não é suprir as necessidades dos homens, fazer a vontade do homem, sabe? Que nós precisamos ter uma visão clara de quem Cristo é, porque muitas pessoas, por não ter essa visão, tratam Jesus como um garçom, tratam Jesus como um Papai Noel, tratam Jesus como aquele que vem, um solucionador de problemas, e Jesus é Deus, queridos.
Jesus é Deus, Jesus é Deus, eu preciso dizer, Jesus é Deus, e nós precisamos permanecer firmes até o fim, como aqueles, a palavra vai dizer assim, sejais imitadores dos que pela fé e perseverança herdaram a promessa. Há muitas promessas que são para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Quando eu abro Apocalipse, tem várias promessas. Por exemplo, Apocalipse 2,7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2,11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2,26, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer e guardar ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder às nações. Apocalipse 3,5, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Apocalipse 3,12, ao que vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, queridos, todas essas promessas são de Deus, mas elas são a uma pessoa, ao vencedor, ao que vencer. E quem é vencedor não é aquele que vence sempre, querido, mas é aquele que persevera até o final, é aquele que não desiste nunca, é aquele que persevera na sã doutrina, que persevera, que é fiel a Deus, que é fiel à visão celestial, que não perde a sua identidade, que não perde as suas características, que mais preocupado do que com a sua unção, ele está preocupado com o seu caráter. Porque, queridos, eu preciso te dizer, a unção que Deus deu a Satanás, ele não revogou. Lúcifer ainda tem a mesma unção, porque Deus, ele não volta atrás. A unção que ele te deu, e o problema não é a unção, o problema é a falta de caráter, porque muita gente com unção, mas pouco caráter, tem distorcido o evangelho, distorcido a verdade, já não é mais como era antes, já não prega mais a verdade da palavra de Deus. E o Senhor está chamando a nossa atenção, igreja, nesse dia, para nos dizer: permaneça até o final, seja imitador daqueles que pela fé e paciência, ou pela fé e perseverança, herdaram as promessas. Que sejamos como Jeremias, que sejamos como Elias, que sejamos como Isaías, que sejamos como os apóstolos depois que foram cheios do Espírito Santo e venhamos permanecer firmes até o final. Essa é a palavra de Deus para minha e para a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. E eu quero orar por nós nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio que essa é uma palavra em que o Senhor está nos amando a ponto de nos trazer de volta para o centro da tua vontade. Que o Senhor esteja alinhando as nossas vidas com o teu propósito, que o Senhor esteja recentralizando as nossas vidas, que nós voltemos ao centro da tua vontade, que nós tenhamos novamente, Senhor, a visão celestial, que o Senhor nos lembre o que o Senhor nos falou no princípio, o que nos falou no começo, e que nós venhamos perseverar, que nós venhamos permanecer, Senhor, firmes até o fim, e então recebamos, Senhor, o cumprimento das promessas para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu te peço que todo irmão e irmã que me ouve, Senhor, nesse momento, que nenhum deles se perca, mas todos cheguem ao pleno conhecimento da tua
verdade, que todos eles cheguem firmes até o final, Pai, cumprindo, Senhor, com a sua chamada, cumprindo, Senhor, com o seu propósito e possamos, Senhor, viver e reinar eternamente com o Senhor, Pai, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para sempre e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, queridos? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações, curta, comenta, compartilha, se você concorda ou não, sabe, comenta aí, compartilha com todos os seus contatos. Vamos fazer esse canal se tornar relevante para que muitas pessoas possam receber a palavra do Senhor, né? Todos os dias, para que nós possamos ser alicerçados e nós possamos ter o combustível, o alimento sólido, para assim permanecermos firmes até o final. Amém? Amo a sua vida, um beijo no seu coração e até um próximo vídeo, se ele assim nos permitir. Um beijinho, tchau, tchau.